São 11 horas e 24 minutos, a gente vai voltar a falar justamente sobre a situação do coronavírus, né? Em especial sobre a reinfecção. Pessoas que já tiveram a doença, na sequência, se não aparece nenhum tipo de sintoma, muitas vezes saem do hospital ou nem saem do hospital, passado o tempo, volta a apresentar os mesmos sintomas. A gente já sabia que isso acontecia de uma forma ocasional, mas agora estudos comprovaram. Primeiro, em Hong Kong, e hoje já se fala de outras duas pessoas, uma na Holanda, outra na Bélgica. No Brasil, a gente já tinha essa ideia, mas sem nenhuma confirmação científica. A gente está em contato agora com o diretor superintendente de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Luiz Vicente Riso. Dr. Riso, já era uma realidade isso que os médicos conheciam na prática, mas agora, digamos assim, está confirmado oficialmente, Dr. Riso? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu acho que é importante você entender esses números, né? Para a gente não ficar espalhando pânico à toa. Nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas infectadas e alguns poucos casos comprovados de reinfecção. Durante muito tempo, havia uma dúvida se era uma reinfecção ou uma reativação da doença, né? Recentemente, inclusive este primeiro de Hong Kong, né, tomou conta de fazer uma coisa que era muito importante, que é sequenciar o vírus inicial e sequenciar este vírus que aparece num segundo momento com sintomas novamente. Né, e isto comprovou, pelo menos no caso de Hong Kong, na hora que você olha o sequenciamento, que são vírus que vêm de cepas diferentes. Então, muito provavelmente, isto sugere, com grande grau de segurança, que são duas infecções diferentes. Então, isso era um negócio que a gente já tinha visto em outros momentos, realmente, como você descreveu, que a pessoa fica curada, ou fica parcialmente curada, às vezes sai do hospital, às vezes não sai, e volta a apresentar os sintomas, né? Mas nem todos esses casos significam realmente a reinfecção. A gente só pode comprovar a reinfecção quando você tem, como nesses dois estudos aí que você citou, o sequenciamento do vírus e você consegue demonstrar que são dois vírus que vêm de famílias diferentes, tá? De cepas diferentes, não famílias, perdão. E também não dá para falar que uma é mais difícil de enfrentar do que a outra, ou seja, quem enfrentou uma dificuldade numa primeira infecção, necessariamente não vai passar pela mesma dificuldade na segunda, ou dá para falar que isso vai acontecer? Não dá, são muito poucos casos, como eu comentei no começo, né? São muito poucos casos, ainda bem, né? A gente não sabe como será a resposta com frequência para todas as possíveis cepas que a gente tem aí, todas as possíveis mutações que você tem já do vírus. Então, é possível que tudo aconteça, é possível que a pessoa tenha uma sintomatologia pior, é possível que ela tenha uma sintomatologia melhor. Ordinariamente, o que nós esperamos é que nesta segunda infecção a pessoa percorra um caminho mais leve, né? Mas isso é o esperado. Muitas vezes a natureza desmente o que nós esperamos, né? Doutor, eu sei que o senhor não está envolvido em pesquisas com relação às vacinas, mas a gente tem cientistas de todo o planeta, né? Tentando encontrar uma vacina que seja segura e eficiente para combater, para evitar a infecção, ou pelo menos para que a Covid-19 não seja uma doença fatal para as pessoas. Pergunto para o senhor, essa descoberta, ainda que sejam os números muito pequenos, né, a própria Organização Mundial da Saúde se posicionou dizendo que os casos são muito pequenos na comparação com a propagação do coronavírus pelo planeta nesse momento. Mas essa descoberta, ela pode alterar de alguma forma essas pesquisas relacionadas às vacinas? Não, ela não altera no sentido de que você, muito provavelmente, não vai mudar os alvos vacinais neste momento, né? O que acontece é que há vacinas que são desenhadas de uma forma onde elas podem contemplar alterações ou mutações no vírus de uma maneira melhor, e outras que não são tão flexíveis assim. Então, talvez num futuro, dependendo dos números, isso é muito importante a gente ter em mente, os números de pessoas que aparentemente se reinfectam ou têm uma recaída são muito pequenos comparado com os números totais. E é possível que isso aconteça para outras doenças que chamam menos atenção, outras doenças virais que chamam menos atenção, ou que são menos mortais, e isso já vem acontecendo. É muito possível que isso seja um fato,
e que a gente não tenha percebido justamente porque não chama tanta atenção quanto se esperava, né? Caso do sarampo, por exemplo, isso pode acontecer? Assim, possível. Eu não sei particularmente, sarampo não é uma área de atuação minha, se isto pode acontecer no sarampo, né? O sarampo é um vírus que muda bem menos do que esses vírus de infecções respiratórias, né? Então talvez não seja este o caso. Mas eu quero reforçar essa questão dos números muito pequenos. A gente tem que lembrar que a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta, então exceções vão acontecer o tempo inteiro, né? É assim que a natureza permite que haja variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie, né? Esse é um processo normal. Então, considerados os números muito pequenos, me parece uma preocupação, neste momento, um pouco exagerada, com um dado que é, sim, cientificamente muito relevante, mas que pode ter uma implicação médica quase que negligenciável. Insisto, neste momento, é possível que a natureza nos desminta daqui a uma semana, mas não parece ser o caso, porque a gente já vem com as infecções aí desde o ano passado, dependendo de onde você olha, a gente pode estar falando de novembro, outubro, dezembro, até em setembro do ano passado, a possibilidade que já tenha havido casos de Covid na China. Então, neste contexto, não me parece que isto terá uma implicação muito grande. Tá? Bom, de qualquer forma, fica aí o alerta, né, para quem achava que tinha conquistado aquele bilhete premiado, aquele bilhete dourado, né? Já peguei coronavírus e agora não preciso usar máscara, posso chamar a família aqui para ficar calma, tá? Só deixar claro que tem que usar a mesma circunstância que todo mundo. Doutor, eu queria mudar um pouco de assunto. Na semana passada, no final de semana, na verdade, né, o presidente Donald Trump anunciou aqui nos Estados Unidos a possibilidade do uso do plasma, algo que já vinha sendo usado, mas agora com a aprovação aqui do FDA e tudo mais. A gente tem alguns não é medicamentos, a gente tem algumas terapias sendo utilizadas no combate ao coronavírus. A hidroxicloroquina aparentemente foi descartada. Tem o Remdesivir, que muito se fala. Agora o plasma. O que está sendo usado pelos médicos, digamos assim, no dia a dia para tentar melhorar a condição do paciente? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o plasma, né? Quais são os benefícios, se é que o senhor entende que tem benefícios. Bom, então, essa é a pergunta complexa, né? O que está sendo usado, e obviamente, a gente vem falando disso desde o começo. Para uma doença onde você não tem um tratamento conclusivo, né? Então, por exemplo, você tem uma infecção bacteriana e a bactéria é suscetível a um determinado antibiótico. Então, você tem um tratamento conclusivo, não existe muita discussão de como é que esse tratamento será encaminhado. Para uma doença como a Covid, onde a gente não tem um tratamento conclusivo, um tratamento definitivo, você procura diversas formas de contemplar os quadros dos pacientes. Então, o que é usado para um paciente de Covid? É usado, nos bons serviços, obviamente, aquilo que o paciente precisa. Então, alguns pacientes, pela questão da evolução da doença, vão precisar de anticoagulação, alguns pacientes vão precisar de tratamento com corticoide, em alguns pacientes a associação de infecções bacterianas, então antibióticos, como por exemplo a azitromicina, são utilizados, mas você tem um processo de tratamento que depende do tipo de patologia que o paciente desenvolve, do tipo de problema que ele vai desenvolver. E, obviamente, os melhores serviços médicos vão ter os melhores resultados, que é a insistência que tem sido feita por todas as pessoas preocupadas com medicina de verdade desde o começo, que boa medicina vai salvar vidas, né? A gente não tinha uma bala mágica antes, não temos uma bala mágica agora. Voltando ao exemplo do antibiótico que você pode usar numa bactéria que seja sensível àquele antibiótico, isso não existe para este vírus. Tá? O Remdesivir parece ser útil para alguns casos, e aí o plasma. O plasma também parece ser útil para alguns casos. O Einstein vem trabalhando já desde abril, nós tivemos o primeiro estudo aprovado pela Conep e nos juntamos com o Hospital Sírio-Libanês, com o Hospital das Clínicas, com outros hospitais do Brasil, num projeto inicial que mostrou que o plasma é seguro, e isto é uma coisa importante. Na realidade, no final das contas, é a coisa mais importante na medicina, é ter certeza que você não está causando nenhum dano para o seu paciente, e nós conseguimos. Quais são os casos, doutor? Perdão, desculpe, não lhe ouvi. Perdão pela interrupção. Quais são os casos em que o plasma está sendo utilizado?
Então, nós estamos utilizando só nos pacientes graves, né? Então, o paciente que está ou na semi-intensiva ou do ponto de vista do nosso projeto de pesquisa, porque o plasma tem sido utilizado, assim como outras coisas, de acordo com o julgamento do médico. Então, o médico pode achar que pode dar o plasma para um paciente que acabou de ser internado, enfim. No nosso projeto, nós estamos nos concentrando nos pacientes que estão em semi-intensiva ou em unidade de terapia intensiva. São aqueles pacientes que são graves ou muito graves, né? Nesta condição, ficou claro que o plasma é seguro, ele não altera a chance de mortalidade ou de efeitos de comorbidades nos pacientes que tomaram plasma. Também esta primeira fase do estudo deixou claro que ele parece ser útil, né? Parece ser útil em um conjunto de pacientes, que nós estamos tentando dissecar agora numa segunda fase. Nós recebemos aí uma generosa doação do programa da Fundação Itaú, né, para a gente poder conseguir seguir com esses estudos, porque são estudos caros. 30 pacientes custam perto de R$2 milhões para você realizar o trabalho de pesquisa como ele deve ser feito, né, com todos os cuidados e tal. Você tem que lembrar que agora que você está dando plasma para um indivíduo, né, não é só a questão de você ter certeza que o doador tem a quantidade correta de anticorpos neutralizantes, que ele já está curado da Covid, e aí a gente volta à chance de reinfecção, enfim, mas você tem que ter certeza que este doador não tem nenhuma doença infecciosa que pode ser passada para o paciente que vai receber, né, assim como numa transfusão de sangue. Então, há uma série de cuidados que precisam ser tomados, de testes que precisam ser feitos, e isso encarece esta alternativa terapêutica. E como eu disse, o que a gente vem estudando é para os pacientes graves. Nesse conjunto de pacientes graves, há um subconjunto que parece que se beneficia. Nós estamos encaminhando essa segunda fase agora, nesse momento, junto com o Círio. E tem um outro estudo que está sendo capitaneado pelo professor Esper Calazzi, pela doutora Alice Young, na Faculdade de Medicina da USP, do qual nós também participamos, né, que visa olhar quais são os mecanismos. É um estudo controlado. Então, eu creio que o Brasil está respondendo de uma maneira muito precisa a todas essas novidades. Doutor, o senhor falou sobre o plasma sendo útil em alguns casos, sobretudo os casos graves, mas aí eu pergunto, são casos graves em que há uma infecção pulmonar mais grave, ou a gente recebeu, né, e vem percebendo ao longo dos últimos tempos o aumento do número de casos de formação de trombos, né? A gente teve a trombose cerebral, que acabou ocasionando a morte do nosso colega jornalista Rodrigo Rodrigues. O plasma, ele é mais utilizado nesses casos de formação de trombose, né, em diversos órgãos, ou na infecção pulmonar? Então, vamos lá. O tratamento estabelecido para a trombose é a anticoagulação. Uhum. Né? Então, ele é independente do plasma. Certo. O plasma nós estamos utilizando no nosso estudo naqueles pacientes que precisam de ventilação assistida, Uhum. ou aqueles que já estão entubados, ou aqueles que estão em ventilação mecânica pré-intubados. Então, este é o conjunto de pacientes que nós estamos estudando para o plasma. É um conjunto muito parecido com os conjuntos que têm sido utilizados nos trabalhos que estão sendo publicados, inclusive nesse trabalho recente da Clínica Mayo, do Johns Hopkins, nos quais o FDA aparentemente se baseou para autorizar a utilização indiscriminada do plasma. Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista aqui na Band News FM, os médicos já estão, depois de tanto tempo eu não diria, mas enfim, depois de ficar na linha de frente, eles já sabem um pouco mais como lidar com esse vírus? Ou ainda é uma enorme interrogação quando um paciente chega no hospital? A gente sabe que muitas vezes há uma tentativa para um lado, o vírus vai para outro, né? Ou as coisas já estão um pouco mais claras, doutor Rizzo? Olha, excelente pergunta, porque volto àquela resposta que eu dei anteriormente com relação à boa medicina. Melhorou muito o nosso entendimento do vírus. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas que infelizmente faleceram em março, muitas delas não faleceriam hoje porque nós entendemos melhor os processos pelos quais o vírus causa dano. Então, a questão da hipercoagulabilidade, a questão da ventilação melhorou muito, o entendimento de quando utilizar o corticoide, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que isto melhorou imensamente, né? Inclusive, se você comparar as curvas
do número de infectados versus o número de mortes, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma estatística razoavelmente precisa, a despeito de ultimamente não ter andado tão boa quanto a gente gostaria, você percebe que o número de infectados hoje é muito maior do que ele era quando a mortalidade era maior, a hora que você sobrepõe as curvas. E isto indica realmente este avanço no entendimento da medicina. Nós, infelizmente, não conseguimos nenhuma bala mágica, nós não conseguimos ainda uma vacina, há uma série de candidatos a vacinas aí, mas nós não temos nenhuma vacina, mas o entendimento da doença melhorou imensamente. Não há dúvidas que muito mais vidas são salvas hoje do que elas eram em março, abril, quando a gente entendia muito menos como é que este vírus danado, porque realmente é uma surpresa em cada esquina com esse vírus, como é que ele se comporta. Melhorou muito, e isto é um grande avanço. Eu me recuso a chamar de vitória quando a gente tem esse número de mortos que a gente teve, mas é um grande avanço e é um alento para as pessoas de que realmente a gente está entendendo muito melhor e está morrendo bem menos gente do que poderia, considerado o número de indivíduos infectados. São descobertas diárias, né, doutor? E não tem como... a gente sabe que as comorbidades, elas acabam favorecendo os quadros mais graves, né, que levam a situações mais agravadas, mas não é possível dizer quem é que não vai pegar e quem é que não vai sofrer com esse vírus ainda, né? Ainda não. Tem muitos estudos muito interessantes sobre quem é resistente, e isso é diferente de quem é imune. Muita coisa interessante que vai sair aí nas próximas semanas, e eu acho que vai ajudar a gente a entender, inclusive a volta ao trabalho, volta às aulas, essas coisas todas, né? Mas é isso, a ciência, você não consegue apressar a ciência biológica, né? As ciências exatas você até consegue apressar simplesmente com dinheiro, mas a ciência biológica, a doença tem um curso, você precisa entender esse curso, né? Mas realmente aprendemos muito mais vidas são salvas hoje do que eram no começo, com esse entendimento novo que a gente tem da medicina, e é aquela história, bom cuidado à saúde, boa medicina, com bons profissionais, bons hospitais, salva muita vida quando você não tem uma bala mágica. Nossa editora Ana Freitas, imagino que muitos ouvintes, doutor Riso, estão nesse momento pensando, né, nas vítimas que se foram no começo dessa pandemia, né? Como o senhor falou muito bem, era algo absolutamente desconhecido pelos médicos, né? E agora esse conhecimento, felizmente, está fazendo com que menos pacientes morram, né? E tomara que cada vez mais isso aconteça, seja cada vez mais o conhecimento seja uma realidade para os médicos, pesquisadores, cientistas, que a vacina venha, né? E é lamentável realmente que, infelizmente, muitas pessoas morreram por completo desconhecimento, não por culpa dos médicos, é claro, né? Porque era um vírus novo, um vírus que não se conhecia e ainda não se conhece por completo, né? Mas, de qualquer forma, esse avanço é fundamental e muito bem-vindo. Eu quero agradecer mais uma vez... Pois é, doutor Riso, pode falar. Posso fazer só um último comentário, porque isso que você falou é um negócio muito importante, né? Isto ressalta a importância da ciência, a importância de se fazer pesquisa continuamente. Talvez se nós não tivéssemos abandonado tão rapidamente as pesquisas em SARS e em MERS, nós tivéssemos uma prateleira de conhecimento na qual nós pudéssemos nos basear para tratar o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Né? Então, a importância da pesquisa contínua, do investimento contínuo em ciência, da preocupação com o conhecimento, mesmo antes dele ser necessário, ela é ressaltada por essa sua fala, Barão. Porque se tivéssemos o conhecimento, naquele momento talvez nós tivéssemos avançado mais rapidamente e muito menos pessoas tivessem morrido do que morreram. E fica o alerta, então, para todos os cidadãos, não é só para os governos, da importância que a pesquisa científica tem na vida e para a sobrevida do ser humano. Não tenho dúvida nenhuma, até porque dizem que outros vírus virão aí pela frente para nos desafiar. Eu agradeço mais uma vez a participação do diretor superintendente de pesquisa do Hospital Albert Einstein, Dr. Luiz Vicente Riso, conversando com a gente aqui no Band News Station. Dr. Riso, muito obrigado mais uma vez, um abraço para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde.